Dentre os assuntos que Paulo comenta na sua primeira carta aos Coríntios, ele comenta sobre algumas notícias ruins que ele recebeu da igreja de Corinto. Ele estava ouvindo falar, ele estava sendo informado que havia imoralidade na igreja. Crentes da igreja, salvos, remidos pelo sangue de Jesus, estavam se comportando de uma forma ruim. Estava se comportando da mesma forma que o mundo estava se comportando. Quando isso acontece, você não consegue perceber o que é igreja, o que é mundo. O que é crente, o que é descrente. Aquele que é salvo e remido pelo sangue de Jesus e aquele que não é. Isso é complicado, isso é difícil. E Paulo acha extremamente difícil isso. A cidade em que a igreja estava, a cidade de Corinto, ela era sim conhecida por sua imoralidade. Era uma cidade em que tinha muita imoralidade. Por quê? Bom, já limos na primeira lição algumas informações a respeito de Corinto. Corinto, ele ficava era uma cidade que ficava num istmo. Então ficava entre uma porção grande de terra e o continente. E, por exemplo, nessa porção grande de terra estava Atenas. Então, para seguir até Atenas, teria que passar por Corinto. Voltando de Atenas, passaria em Corinto também. Então, era uma cidade que tinha um trânsito grande de pessoas. Além disso, como se não bastasse, Corinto tinha 2 portos. Um porto ficava ao norte e outro ao sul. Um ficava no Golfo de Corinto e o outro, que era ao norte, e o outro ficava no Mar Egeu. O Mar Egeu é conhecido até hoje lá no Oriente. Então veja que tinham 2 portos e aquela porção de terra que era Corinto no meio. Então ela servia como entreporto. Vinha de um golfo, parava ali, descarregava, carregava em outro navio e seguia com as mercadorias para outra direção. Isso fazia com que a cidade fosse extremamente movimentada. Muitas pessoas, muitos viajantes passavam por aquela cidade. E já que a cidade é movimentada, o comércio vai buscar o quê? Fazer alguma coisa que atraia os turistas. Ter opções de lazer, ter opções de hospedagem e outras coisas dessa natureza. Só que dentre as opções de lazer, infelizmente, tem aquelas ligadas à prostituição, ao sexo e coisas dessa natureza. Ok? Então, isso acontecia em Corinto. Corinto era uma cidade conhecida por sua imoralidade. Além disso, a gente leu também na primeira lição, extraído da Wikipedia, que em Corinto tinha 2 templos, o templo de Afrodite, a deusa do amor, e o templo de Apolo, deus da música, canto, poesia e da beleza masculina. E diz a história que no templo de Afrodite tinha 1000 sacerdotisas, que ao final da tarde desciam até a cidade e vendiam os seus corpos, cultuando dessa maneira o sexo. Então veja que tinha ali uma imoralidade, a gente pode chamar de cultura, cultura entre aspas. Tinha aquele templo ali e tinha aquelas sacerdotisas que faziam esse tipo de coisa. Tinham viajantes que também buscavam esse tipo de atividade e a imoralidade era uma coisa que fervia naquela cidade. O que não é correto, o que não é admissível, é que essa imoralidade venha para dentro da igreja, se instale dentro da igreja, no seio da igreja, e ela não seja combatida, ela não seja recriminada, ela não seja disciplinada dentro da igreja. Veja, não é contra a pessoa, mas contra o pecado. O pecado, aquela ação vai contra a Bíblia, vai contra o que Deus deseja para nós e nós precisamos ser contrários a ela. E aí estava acontecendo na igreja de Corinto imoralidades. Essas imoralidades do mundo, da cidade de Corinto,
que era cultura ali, que era do templo da deusa Afrodite, templos pagãos, estava entrando na igreja. E pior do que isso, a gente vai ver, a igreja não estava reagindo a essas coisas. De tal maneira que nos capítulos 5 e 6 de Corinto, Paulo aborda estas questões. E estas questões estão ligadas a adultério, litígio entre irmãos e prostituição. Bom, essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 79. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o link que fica aqui no vídeo, na descrição do vídeo, e baixar a revista em PDF e acompanhar as lições por aqui. Esta revista tem por tema Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios, e foi escrito pelo pastor Valtair Miranda. Nesta lição 3, a gente vai ver os capítulos 5 e 6 de Coríntios, de 1 Coríntios, como eu já falei, e o tema é imoralidade e mundanismo na igreja. E como é triste ter imoralidade e mundanismo dentro da igreja. Bom, mas o capítulo 5 trata de indecências que estavam acontecendo dentro da igreja. E não era coisa simples, não. Era muito complicado, era algo assim horrendo. Veja, o capítulo 5 só tem 13 versículos. Veja o que o capítulo 5 diz. 1 Coríntios 5, isso. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente, ou seja, está espalhado, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, como o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis aos impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A palavra utilizada aqui, que nessa minha versão foi traduzida como imoralidade, em uma outra versão foi traduzida como fornicação, esta palavra original no grego é a palavra porneia. O significado dela, pela concordância, esqueci o nome, escrevi aqui, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, como está em Levítico 18,
relação sexual com homem ou mulher divorciada. Marcos 10, de 11 a 12. Adoração de ídolos da impureza que se origina da idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos aos ídolos, e aí já seria de uma forma não do significado direto, ok? Essa palavra é a palavra que dá origem à pornografia, que nós ouvimos falar. Não tem pornografia na internet, fulano está acessando pornografia na internet. Pornografia é essa porneia grafia, mas grafia que é escrita, é o desenhar, é o fotografar, é o filmar, é a imagem, é a gravação, grafia, né? Pornografia, a gravação da imoralidade sexual, ok? Tudo que não estava previsto na Bíblia, tudo que não está previsto na Bíblia é relação sexual ilícita e é entendido como pornografia quando escrita, né? Então, porneia aqui é o que ele está chamando, imoralidade, impureza sexual, ok? É isso que ele está chamando aqui. Tem outra palavra, meu pai, Revista Atualizada, ele fala aqui, fornicação, né? Relação sexual fora do casamento. Qualquer relação sexual fora do casamento é porneia aqui no texto, ok? E aí Paulo ainda especifica mais. Ouve-se, e olha o jeito que ele fala, né? Ouve-se, geralmente, tá bem badalado isso aí, se ouve que há entre vós imoralidade tal, olha, tamanha imoralidade, que nem entre os gentios, que nem entre aqueles que não são salvos, se ouve. E para não deixar dúvida, ele vai lá falar, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A fornicação ali estava de tamanho tal que chegava a alguém ter relações sexuais ou com sua mãe ou madrasta. A Bíblia não nos diz qual o relacionamento. A gente vai imaginar ali que deve ser a madrasta, que pode ser a madrasta, mas não há exclusão do incesto aqui, né? Então veja que a coisa estava feia. A coisa estava tão feia que nem no mundo tinha pecado tamanho aquele da igreja. E aí o apóstolo fica mais estarrecido, não é só com o problema da imoralidade, mas com o fato da igreja não fazer nada com relação àquilo. Olha o que fala o versículo seguinte: contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês estão assim tão insensíveis que não estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão insensíveis que não querem tirar esta pessoa que está praticando isso do meio de vocês. Vocês estão aprovando esse ato. Porque quando a gente não se pronuncia, quando a gente não fala, quando a gente não vai contra alguma coisa que está acontecendo no nosso meio, a gente está concordando, a gente está aceitando, a gente está dizendo amém, ok? E é isso que Paulo está falando. Vocês estão tão ensoberbecidos que não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, né? Ele fala ali que, versículo 6, não é boa essa vossa jactância. Vocês estão tolerando demais, vocês estão insensíveis, vocês precisam agir. O apóstolo Paulo acha ruim a igreja está falada por pecado, mas ele acha pior ainda porque tem gente ali que devia estar fazendo alguma coisa. Tem gente que deveria estar combatendo o pecado.
Talvez a igreja estivesse tão envolvida, tão ocupada nas suas discussões, nos seus debates, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, ou dos seus negócios, que eles não deram atenção à necessidade de cuidar daquele problema. Talvez aquele problema não tivesse chamando tanta atenção, afinal de contas a cidade toda era daquele jeito, né? O camarada pelo menos está fazendo ali com a madrasta dentro da família, não, a prostituta. Também não está ali com a deusa, com a sacerdotisa do templo de Afrodite, pelo amor de Deus, gente. Por favor, não pode. A gente tem que ser sensível ao pecado. A gente tem que entender as coisas que estão acontecendo. Precisa julgar e precisa entender que está errado. E aí Paulo invoca a sua autoridade como apóstolo de Jesus para julgar a ação daquele crente. Veja que a gente veja bem, não cabe a nós julgar, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só que tem um ponto em que a gente precisa sim julgar, precisa sim agir. Tem um ponto a partir do qual Deus vai nos cobrar se a gente não fizer nada. A disciplina precisa existir e a disciplina precisa ser aplicada. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, 10 concorda, é isso mesmo. Mas a disciplina precisa ser aplicada. E quem estava à frente daquela igreja precisava tomar ações. E Paulo, olha, não, para aí. Olha, na verdade, versículo 3, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, eu estou julgando, eu estou dando juízo de valor, eu estou dando a sentença, já sentenciei como se estivesse presente. Eu não estou aí, mas daqui eu já sentencio essa pessoa. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Deus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está falando aqui é que aquele crente deveria ser excluído da eclésia, da igreja. Lembra que eu falei de igreja, eclésia? O conjunto de pessoas. Então, aquele conjunto de pessoas que representam alguma coisa, tinha uma pessoa que não representava. Essa pessoa tem que ser excluída daquele conjunto. Senão, quem olha de fora está vendo aquele conjunto e vai entender que as pessoas, o grupo, todos aqueles que estão naquele conjunto representam aquele grupo. Veja, muitas vezes você chega numa empresa para reclamar de um produto que comprou que estava com defeito e a empresa não quer dar atenção e você começa a se exaltar às vezes ou falar mais firmemente, não vamos sair da urbanidade, mas falar mais firmemente com o vendedor. Aí o vendedor fala, eu não tenho culpa, eu só trabalho aqui. Mas se o vendedor está com a roupa da empresa, para mim ele é a empresa. Ou você veste a camisa da empresa, ou você não veste a camisa da empresa. Eu vou chegar e vou reclamar com a empresa. E a empresa para mim é o vendedor ou o atendente que está me atendendo. E a gente precisa vestir a camisa da igreja nesse aspecto. Se tem alguém dentro da igreja fazendo algo errado, claro, a gente tem a liderança, tem o pastor, tem os diáconos, os oficiais da igreja batista, pastor e diácono, né? E temos um procedimento correto e adequado para fazer, mas precisa agir. Precisa fazer alguma coisa. E o que Paulo está dizendo é que esse membro tem que ser excluído da igreja hoje. No nosso dia a dia, nós tiramos essa palavra exclusão dos nossos estatutos por conta de alguns algumas determinações governamentais que ninguém pode ser excluído, mas é desligado do rol de membros e o efeito prático é o mesmo. Não está mais em comunhão com a igreja, não faz parte mais daquele conjunto, daquele grupo, não está em comunhão e não estando em comunhão, está desligado da igreja, ok? E o que Paulo está falando aqui é disciplina. A disciplina precisa existir e na igreja ela se exerce chamando o crente que está errado
e falando com ele, avisando e vendo se ele muda e apoiando para que ele mude. Mesmo quando a gente desliga alguém do hall de membros ou exclui da igreja, a gente deve dar sim um apoio a essa pessoa. Apoio no sentido de aconselhar, apoio no sentido de ajudá-la a tentar resolver os seus problemas. Se ela não quer resolver, aí tudo bem, aí entrega. Deixa para que aquilo ali se resolva. Agora, se ela perceber que aquela exclusão, aquele desligamento foi para que ela entendesse que ali está errado e não está fazendo o que deveria fazer. E se essa pessoa se arrepender, tiver a manifestação de arrependimento, pedir perdão a Deus, se consertar e voltar, beleza, 10, recebe de volta, reinclui, reconcilia, que é um outro processo que a gente tem geralmente nos estatutos das nossas igrejas. Mas Paulo não vê alternativa que não seja excluir aquele membro, e ele fala de excluir aqui como entregar a Satanás, expulsar da comunhão da igreja, a fim de que o Espírito seja salvo, em nome de Jesus, reunidos em Espírito Nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, versículo 5, né? Não é bom que ele fique lá, olha, no versículo 2, que para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. Olha, tem que tirar do meio, tem que excluir, entrega a Satanás, entrega ao mundo. E a visão de Satanás aqui, entregar a Satanás, é aquela visão de que o mundo jaz no maligno, que o mundo é do maligno. Colossenses 1:13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos cidadãos do reino de Deus. Estamos no mundo, sim, mas não somos do mundo. Não somos do mundo, somos de um reino celestial. Vivemos aqui, interagimos com as pessoas daqui, fazemos tudo o que temos que fazer aqui, mas nós precisamos entender que esta ordem aqui, as coisas que acontecem aqui, não são as coisas do reino celestial. E Efésios 2:12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel, sem Cristo, estranhos à aliança da promessa, sem esperança, mas agora nós somos de Deus. E com todos esses sem Cristo, separado, estranho da comunidade, sem esperança, o que o escritor aos Efésios diz que a gente estava no mundo. Então, quando Paulo diz entregue a Satanás, ele está dizendo isso, entregá-lo ao mundo, ok? O propósito final da disciplina é a salvação do espírito e a gente espera que a pessoa se arrependa. Agora, se a gente não... vamos lá, é muito complicado isso. A gente desliga uma pessoa porque está em pecado e a igreja muitas vezes tem o costume de virar as costas para aquele membro desligado e não querer saber mais daquele membro. A gente precisa saber, a gente precisa apoiar não nas suas decisões, mas apoiar com amor fraterno, ajudá-lo a que ele seja restaurado, se ele quiser. Se ele não quiser, a gente ora por ele, ok? Mas o que Paulo está dizendo é que não dava para ficar com esse povo lá dentro, não. Ele tinha que retirar, era necessário retirar, né? Carne como o corpo físico, indicando consequências físicas. Ele fala ali, para a destruição da carne. Para a destruição da carne. Entregue a Satanás para a destruição da carne. Versículo 5. A gente sabe que muitas dessas imoralidades trazem consequências ruins para o corpo. Por quê? Porque o corpo é utilizado da forma incorreta. E se eu utilizar o meu corpo de forma incorreta, ele vai sentir e ressentir alguns problemas
físicos. Lá em 1 Coríntios 11:30, Paulo fala, né, é por isso que há entre vocês, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ele estava falando do uso errado, do procedimento errado quanto à ceia do Senhor, ok? E ele está falando de adoecer porque estava participando de forma inapropriada da mesa e não estava em comunhão. Então, esse capítulo 5 nos traz o alerta a isso. Se está errado, a gente precisa retirar esse pecado do nosso meio, lançar fora o velho fermento. Quando ele fala de fermento, né, ele está falando que se botar fermento na massa, ele fermenta e cresce. E ele faz referência aos asmos, ou pães asmos, ou pães ázimos, que eram aqueles com os quais a Páscoa, lá na saída do Egito, aquela primeira Páscoa era comemorada, era com pães ázimos, pães sem fermento. E ele está falando, lança fora o fermento velho, porque senão vai fermentar toda a massa. Se você não tirar isso do meio da igreja, Corinto, Primeira Igreja Batista de Corinto, se você não tirar isso do meio da igreja, sabe o que vai acontecer? Esse mau costume vai se alastrar, as pessoas vão entender que isso é certo, correto e bonito e vão fazer também. E se fizerem também, aí você não acerta mais nada. Bom, o segundo ponto que Paulo vem falar é sobre os processos judiciais, litígios. O primeiro era imoralidade e o segundo era contra litígios. Isso aí a gente está lá no capítulo 6, versículos de 1 a 11. Olha o que Paulo fala a respeito dos litígios. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vô-lo digo. Não há porventura, nem ao mesmo menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos tinham questões. Acontecia que um irmão tinha um problema com o outro irmão. Imagina dois irmãos da mesma igreja tendo problema. É que eu vendi a casa para ele, aí ele pagou metade e não acabou de pagar, aí o outro não quer pagar porque estava muito caro depois que comprou. Essas confusões que aparecem, né? E o recurso para estas coisas era recorrer à justiça secular. Dois irmãos em Cristo, duas pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, novas criaturas, recorrendo a um juiz para julgar. Além de recorrer a um juiz, quem era
o juiz, quem era o poder que dominava o mundo naquela época? Era o Império Romano. Então, esse juiz era um juiz romano. A gente está falando aqui de gentios, mas está falando de gentios que seguem a Cristo, que era um judeu, dentro de uma cultura de origem judaica, e são povos dominados, não eram só os judeus que eram dominados, vários povos ali eram dominados pelo Império Romano, e eles estão recorrendo ao Império Romano para julgar uma demanda contra eles. O Paulo define isso como uma completa derrota. Olha, e acabou. Não, tem condições não. Eu já me sinto derrotado desde já. Vocês precisam de um juiz romano, incrédulo, que não acredita em Cristo, que não sabe da história de Cristo, para julgar vocês. Olha o que ele fala no versículo 5. Será que não há entre vós um sábio que possa julgar entre os irmãos? Será que não há alguém dentro da igreja para quem vocês possam convergir, sentar e conversar? Tem que ir na justiça terrena, tem que ir no juiz incrédulo para olhar. Olha aí, são dois crentes, ó. Dois crentes brigando. E eu vou ter que julgar por dois crentes brigando. Que coisa feia, que coisa triste. E Paulo coloca vários aspectos dessa situação. O primeiro deles é que o fato de ter um conflito entre crentes já é um desgaste, já é uma derrota em si. Crente brigando por quê? Porque eu tenho direito e ele não quer dar o meu direito. Olha, a orientação de Jesus não foi essa. O que Jesus nos disse foi que se alguém pedir para caminhar 1 milha, a gente caminha duas. Se der um tapa numa face, você oferece a outra. Se roubar a capa, você entrega a túnica junto. Essa foi a orientação de Cristo, em que a gente cedesse. E aí ter desgaste, ter briga entre crentes, por si só, já é complicado. Bom, e Paulo entende que a igreja precisa ser um agente para exercer a disciplina. E nessas questões, apesar de serem questões jurídicas e pessoais, a igreja precisa entrar. Não a igreja como um todo, mas alguém dentro da igreja precisa ser chamado como mediador desses dois irmãos em Cristo. Veja que Paulo não está duvidando da salvação de ninguém, nem no capítulo anterior, nem nessa, mas ele entende que há uma certa imaturidade que precisa ser trabalhada, precisa ser santificado, precisa crescer, precisa evoluir na maturidade cristã, precisa ter mais maturidade cristã. Né? E aí ele está falando, será que não tem na igreja alguém que possa exercer esse papel de mediador, que possa intermediar a disputa? Ele coloca que para Deus é mais importante preocupar-se com o melhor para o próximo do que para si mesmo. Mas quando tem uma disputa entre duas pessoas, é que as duas querem para si o objeto. Nunca vi disputa entre duas pessoas, fica para você, não fica para você, e a gente briga na justiça porque eu quero que fique para o outro. Não, a gente vai na justiça geralmente porque tem um direito que não foi atendido. Um benefício que eu queria, algo que eu tinha direito, era meu por direito. Né? E o que Paulo está dizendo é que o que Jesus Cristo nos ensinou é que a gente precisa ter o foco no outro. Se dois crentes estão brigando, será que nenhum dos dois está botando foco no outro? Os dois estão botando foco em si? E o prejuízo material que eu levo, Saulo, fica onde? Bom, o prejuízo material é uma coisa que Deus resolve. A gente precisa deixar com Deus para que Ele recompense o prejuízo momentâneo. Esse prejuízo momentâneo gera eterno gozo de glória, né? Gera algo para a eternidade. Sabe, a gente deve sim brigar pelos nossos direitos, correr atrás daquilo que temos direito, sim, mas não podemos escandalizar o nome de Cristo.
Se a gente precisa ir para a justiça, vamos. Mas se há um irmão, esgote primeiro todas as possibilidades. Chame alguém que ele conheça, tente alguém para intermediar, peça ajuda dentro da igreja. E não é da igreja local, é da igreja de Cristo. Alguém, será que não pode intermediar isso antes da gente ir para a justiça? E antes de ir para a justiça, será que você não pode ficar no prejuízo? Será que esse prejuízo Deus não há de recompensar porque você não quer, sim, difamar o nome de Cristo? A gente precisa pensar nisso. A fonte do litígio é o orgulho. É o orgulho, o direito, eu quero, né? E o orgulho fecha todas as portas e mina todos os relacionamentos interpessoais. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. Será que eu tenho sido de fato pacificadores? Ou tenho tido orgulho? Se a gente encher o nosso coração de modéstia, a gente vai promover a paz, a concórdia. Agora, se a gente está ensoberbecido, né, procurando os meus direitos, mesmo contra os meus irmãos, a coisa complica. Eu não estou dizendo que você não deve buscar o seu direito. Busque, mas evite colocar na mão do incrédulo aquilo que um crente deveria estar conciliando. Que dois crentes não entrem em acordo e um incrédulo que vai julgar. Será que isso faz sentido? Que cada crente busca honrar seus compromissos. Essa é a contrapartida. Para não ter litígio, cada um tem que fazer aquilo que se comprometeu a fazer. Se você disse que ia fazer, faz. Se você pegou emprestado, devolva. Se você retirou uma coisa do lugar, coloque de volta. Se quebrou, conserte. Se deu prejuízo, pague. Se você fez um compromisso, cumpra o seu compromisso, porque esse é o caráter de Cristo. E a igreja de Cristo precisa mostrar o caráter de Cristo. Ainda mais, Paulo lembra aqui aos crentes, vocês são transformados, convertidos, vocês são novas criaturas. Novas criaturas, são limpos, né? Versículo 11, tais fostes alguns de vós, vocês eram pecadores, mas vós vos lavastes. Não fostes mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, meu querido, a gente tem que dar um jeito nisso e não pode ir para fora, não. Os casos precisavam ser resolvidos por uma liderança da igreja. Agora, para que os casos fossem resolvidos uma liderança da igreja, precisa ter submissão à igreja. E a igreja já estava cheia de partido, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Sou de Apolo, sou de Pedro, né? Eu sou de Cristo. Sou de Apolo, Pedro, Cefas, né? Mas eram todos de Cristo, né? E esses partidos todos, de Paulo, de Pedro, de Cefas, estou dizendo que eles estavam motivando isso, não, mas as pessoas entendiam coisas diferentes e tentavam formar grupos diferentes. Esses grupos diferentes já não estão submissos à mesma liderança. Olha que coisa terrível. Quando a gente tem na igreja pessoas que não se submetem à liderança, a coisa não funciona. Olha só, o líder da minha igreja não vai fazer tudo certo o tempo todo. E por isso, e para isso, eu tenho uma liberdade de, com educação e respeito, sentar e conversar com ele. Ok? Eu posso ter uma opinião diferente? Podemos ter. A gente senta e conversa. Agora, ele é líder, ele está à frente. Eu preciso entender que foi Deus que colocou ele à frente. Se eu não entendo que é Deus que foi Deus que colocou ele à frente, eu estou na igreja errada, ou não deveria nem estar na igreja. Porque a gente precisa entender e confiar em Deus. E saber que ele está ali, aquele líder está ali, porque Deus assim quis, porque foi colocado por Deus. Mas essa igreja já estava com muitos problemas, né?
eles estavam com litígios, estavam com partidarismos e cada um queria o seu próprio direito. Achar no meio destes um sábio talvez fosse até difícil. Talvez não fosse tão difícil, mas achar um sábio em que todos eles acatassem, aí já estava difícil demais. Terceiro tópico fala das questões relacionadas com o corpo. Está em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. 1 Coríntios 6, de 12 a 20, diz: a sensualidade é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, não serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Paulo está falando aqui da imoralidade, usar o corpo de forma errada. Se antes ele estava falando de fornicação dentro da igreja, agora está falando de imoralidade, até que seja fora da igreja. Mas ele está falando que o nosso corpo é o tabernáculo, é o templo do Espírito Santo. E a gente precisa saber como usar o nosso corpo. E ele está falando da imoralidade porque a imoralidade é um pecado praticado dentro do corpo. Claro que aqueles pecados que a gente pratica no nosso coração, a gente está praticando dentro do corpo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que fazemos. Somos pessoas regeneradas, salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E por isso precisamos estar muito atentos. O corpo que está aqui é de Deus. O Espírito é de Deus. Tem nada meu aqui. Eu não posso controlar. Eu não posso fazer nascer mais um dedo. Eu não posso fazer nada. A coisa aqui funciona da forma como Deus quer. Então, um bom mordomo é aquele que cuida do seu corpo, cuida bem, né? Fugindo do pecado da glutonaria, fugindo da preguiça, fugindo da fornicação, a porneia, prostituição, embriaguez, drogadição e adicção. Essas duas palavras eu fui no dicionário. Drogadição é droga, né? É o uso contínuo de drogas que faz com que o corpo nosso seja prejudicado. A adicção é um pouquinho mais. Tem a parte da droga, mas também tem a parte da dependência, ser dependente de algo. E aí eu quero chamar a atenção a você que muitas vezes nós ficamos dependentes de coisas que não são droga. Ah, como assim? Às vezes a gente fica dependente de joguinho, às vezes a gente fica dependente de televisão, às vezes a gente fica dependente de um café, né? De uma Coca-Cola, de alguma coisa assim. Eu já fui extremamente dependente de Coca-Cola, eu tive que largar. Graças a Deus, desde 2015 eu parei, mas era compulsivo. Eu precisava tomar todo dia, senão não passava bem. Agora eu tenho que fazer isso com café. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode depender destas coisas. Estas coisas não são boas para nós. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E para isso nós temos que fugir do pecado. Lembra de José fugindo da esposa de Potifar? Pois é, José fugiu, deu no pé. Tudo bem, foi preso depois deu um jeito. A liberdade recebida através de Jesus Cristo
não pode se tornar libertinagem. E aí o nosso pastor Valtair aqui comenta sobre João Crisóstomo, que viveu em 347 a 407 depois de Cristo, está pelo século III. Ele fala assim: se a gente é livre para escolher, por que a gente vai se escravizar? Por que eu vou me entregar à escravização? Eu já não sou livre? Então vamos nos manter livres. Mas nos manter livres quer dizer vigiar para que a gente não seja escravizado pelo pecado. Temos que ser vigilantes com a nossa própria liberdade. Conclusão. A gente está falando de igreja, mas essas coisas acontecem também no núcleo familiar. Aliás, no núcleo familiar, muitas vezes essas coisas acontecem e ficam mais disfarçadas, escondidas, porque muitas vezes os problemas da nossa casa a gente não mostra para o lado de fora. Ninguém quer ver, ninguém precisa saber, e é a nossa vergonha própria, né? Minha, não é dos outros. Mas muitas vezes essas coisas acontecem dentro de casa. Brigas, violências, a gente tem históricos e informações a respeito de incestos e outras coisas que acontecem assim, inimagináveis, né? E o ser humano tem a dificuldade de viver em grupo. Nós temos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vontade, e temos muita dificuldade de ceder. Mas Deus não nos criou para viver isoladamente. Deus nos criou para viver em grupo. É difícil? É difícil, mas a gente precisa aprender. Seria muito bom se Deus nos salvasse e colocasse numa montanha sozinho para viver, e aí pronto, a gente vive na tranquilidade, isolado, sem problema algum, sem ninguém enchendo a paciência, mas nós precisamos viver em comunidade e nós precisamos ser sal e luz para a terra e para o mundo. E aí a gente precisa exercitar. Eu costumo dizer que a gente não aprende nada se a gente não exercitar. Eu não ganho músculo na academia se eu for para lá e ficar olhando os aparelhos e não fizer nada. Não ganho músculo. Eu não vou aprender, não vou conseguir correr uma maratona se eu não treinar um pouquinho de corridinha e for aumentando a carga. Vai doer? Vai doer. Musculação dói. Mas o efeito é positivo. O efeito é muito bom. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos exercitar para que nós sejamos cada vez mais maduros espiritualmente. Para pensar e agir. À luz do ensino de Paulo sobre imoralidade. Como buscar uma mente e coração puros? A gente está tão cercado de imoralidade, né? Em todo lugar que a gente vai, tem imoralidade. Quando a gente não vai e abre o celular, vem uma propaganda e a propaganda tem imoralidade, tem palavrão, tem coisas que desagradam a Deus e estão ali explicitamente. A gente pega um aplicativo para ver um filme, de repente, imoralidade. E a gente precisa vigiar para a gente não cair nestas coisas, né? Buscar a mente de Cristo, uma mente pura. Porque as lutas e conflitos interpessoais continuam existindo dentro da igreja. Essa é fácil, o homem continua sendo homem. O mesmo homem do passado é o mesmo homem de hoje, com as mesmas características. Continua tendo vaidade, vontades, gostos, desejos e orgulho. Deus nos abençoe para crescer, para amadurecer, e que nesse amadurecimento possamos estar mais no centro da vontade dele. Como o conceito de tabernáculo do Espírito Santo pode nos ajudar a sermos melhores mordomos de Cristo no mundo. A gente precisa entender, assimilar e guardar que o Espírito Santo de Deus vive em nós. E assim como o templo, o tabernáculo era santo lá na lei, que tinha o santo dos santos, que só o sacerdote podia entrar, tinha espaços consagrados e reservados onde o povo não poderia entrar, era limpo, era sagrado, era separado. Nós também precisamos estar assim na nossa mente e no nosso coração. Precisamos estar separados, santificados, consagrados a Deus. Da mesma forma como o tabernáculo era
local de adoração e com várias restrições, nós precisamos estar assim também. E saber que não podemos olhar para o lado para fazer as coisas que temos que fazer. Temos que olhar para Cristo. Nosso foco é Cristo. É a Ele, é nele que temos que focar e nele que temos que enxergar. Que Deus nos abençoe, nos ajude a combater a imoralidade. Primeiro em nosso coração. Primeiro dentro de mim. Tanto a imoralidade, quanto os pecados, quanto a evitar ter litígios com irmãos, tentar a conciliação. Mas se isso tudo der errado, que Deus nos ajude a encontrar soluções dentro da igreja e não escandalizar o nome de Cristo.